Olá pessoal, eu sou o Douglas Ribeiro e seja muito bem-vindo a mais um Segunda Dia de Crise, um programa da UVP Capital onde falamos dos dilemas da economia, da política e também da sociedade e, claro, como tudo isso mexe diretamente no seu bolso. E hoje nós vamos entender por que tantas empresas brasileiras estão quebrando ou entrando em recuperação judicial e aqui fica a pergunta, né? Onde foi que a gente saiu do controle? Então nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês um dos motivos que levaram grandes empresas do nosso país a entrar em recuperação judicial ou então fazer refinanciamento de dívida, ou seja, a famosa rolagem de dívida. E antes de a gente entender um pouco mais desse problema, a gente tem um ponto de partida, e o ponto de partida é a pandemia de 2020. Naquele ano, o Brasil e o mundo estavam mergulhando ali nas maiores crises sanitárias da história, porque todo mundo teve um momento do vírus, ninguém sabia muito bem como, de alguma forma, fazer o gerenciamento ali, tanto dos governos como também das empresas. E isso foi bem ruim, porque a pandemia, ela derrubou a economia de todos os países do mundo, né? A economia global, ela teve uma recessão. E, por exemplo, o PIB do Brasil, ele caiu 4,1%. Na época foi a maior queda em 24 anos. E na época ali, para evitar uma crise ainda mais profunda, o Banco Central ele começou a reduzir a taxa Selic para 2%. E aqui eu vou deixar uma observação interessante. Naquele momento, a gente tem que separar a economia de dois fatores, política monetária e política fiscal. Quando a gente está falando de política monetária, a gente está falando de juros. E naquele momento, a Selic era 2%. Então, ou seja, você tinha ali o maior estímulo para ter um juro menor, porque você sabe que estava todo mundo parando ali, todo mundo estava esfriando a economia, então fazia sentido ter um juro menor. Só que a gente também tinha uma política fiscal mais expansionista. Então, por exemplo, se a gente for pegar, a Selic estava no menor nível de juros registrado no país, e a ideia naquele momento era clara: estimular o crédito, incentivar o consumo e impedir que a economia parasse de vez. Então aqui entra muito a política fiscal, porque a política monetária já era expansionista, então muitos governos estavam buscando imprimir mais dinheiro e também ajudar nos juros ali do crédito mais barato. E você também tinha um incentivo ao consumo, vinha também de transferência de renda. Então, para a gente pensar, com juros naquele patamar, todas as empresas, todos os portos correram para aproveitar o crédito barato. Então, naquele momento, elas se alavancaram, alongaram dívidas, investiram e também expandiram as suas operações. E aqui um dado curioso, porque de 2019 até 2021, a dívida líquida corporativa, que é o consolidado, cresceu cerca de 30%. Então, ou seja, aqui dá para você perceber o seguinte: as empresas estavam trabalhando muito com capital de terceiro, que é o famoso ali alavancagem, né? Aqui na UVP Escola mesmo a gente trabalha geralmente com as empresas até 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Então, ou seja, naquele momento tinha um crescimento cerca de 30%. E se a gente for pensar, essa tomada de decisão parecia muito racional, mas esse ciclo teria um preço. E o exemplo claro disso foi o Madeiro, porque a rede, naquele momento, ela acreditava que a reabertura após a pandemia, o consumo ia explodir. E com os juros baixos, ela decidiu investir pesado, abriu novas unidades, acelerou a expansão e aumentou a estrutura. Só que quando os juros subiram, o custo da dívida ficou muito mais alto e a empresa começou a sentir a pressão. E claro, o caixa da empresa apertou e a dívida ficou pesada, tanto que o Madeiro precisou refinanciar a sua dívida naquele momento. E esse caso do Madeiro ilustra bem o que aconteceu com muitas empresas naquele momento no Brasil. Cresceu rápido demais em um momento que a economia também estava mudando rapidamente. E a virada veio com a Selic com uns patamares maiores, porque a festa acabou quando o Banco Central teve que apertar a política monetária por conta da inflação. Porque os preços começaram a subir forte pós-pandemia e o BC não teve escolha, precisou aumentar os juros para tentar frear esse impacto inflacionário na economia. E aí chegamos a uma Selic na casa de 15%, o maior nível desde 2006. E o inevitável aconteceu. Aquela dívida barata, e como eu tinha falado aquele exemplo do Madeiro, virou um custo quase que incontrolável, porque a empresa estava pegando um juro de 2%, agora teve que pagar um custo muito maior. Claro, eu tô considerando o juro hoje, né, de 15%, mas naquele momento a Selic já estava quase em 2 dígitos também. E tem um detalhe importante no mesmo período, porque, além disso, existe um detalhe muito importante. No mesmo período, o PIB brasileiro cresceu em média por volta de 1,3% ao ano. Ou seja, as dívidas corporativas estavam disparando, como eu tinha falado anteriormente, subiu algo em torno de 30%, mas as receitas das empresas e também do nosso país não estavam crescendo no mesmo ritmo. Foi que o caixa de várias empresas começaram a apertar de verdade. E esse problema ficou ainda pior por conta da guerra que aconteceu ali entre Rússia e Ucrânia. Porque o Brasil ele é um país exportador e depende muito de commodity. E isso tem um lado positivo, claro, porque se o preço da commodity está muito atrativo, vem mais dólar para o nosso país e o preço sobe e o exportador ganha muito mais. Mas tem um lado negativo também, porque vários bens essenciais ficam mais caros dentro do país. Que aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Com a guerra, o trigo, o petróleo, a soja, o milho, tudo disparou. E quando o petróleo sobe, não é só um combustível que fica caro, porque no Brasil, se a gente for pegar, isso é como se fosse um efeito dominó, porque nossa malha logística, ela é praticamente toda rodoviária, porque o caminhão, ele depende do diesel, e o diesel caro
caro joga o preço tudo para cima. Os alimentos naquele momento foram os primeiros a sentir esse impacto, e várias empresas do setor também sofreram bastante. O exemplo claro mesmo, se você for acionista da M. Dias Branco, deixa os comentários também, porque eu vou deixar esse exemplo para vocês também. O exemplo clássico foi da M. Dias Branco. Ela é dona das marcas tanto da Fortaleza também da Vitarella. Ela, assim, no caso ela é dona de várias marcas, mas aqui são as mais famosas. Ela teve uns resultados muito ruins justamente porque o trigo naquele momento explodiu de preço com a guerra. Então a margem ela caiu, os custos subiram muito mais rápidos e ela não conseguiu repassar isso ao consumidor de uma forma tão simples. Ou seja, a inflação não veio só da pandemia. Ela veio de uma combinação tanto do conflito militar que teve da Rússia com a Ucrânia, e também fez com que existisse ali algumas commodities que disparasse ali o preço delas. Então isso também teve um impacto inflacionário na economia produtiva. Além da M. Dias Branco, aqui eu também vou dar alguns exemplos de algumas empresas que utilizavam alavancagem financeira para crescer suas operações. E uma das empresas é a Cosan, um dos maiores grupos empresariais do país. Porque na época ela levou de forma significativa a sua alavancagem para ter um pedacinho ali da participação na Vale. Numa operação que ficou meio confusa na época para o mercado, porque ela juntou tanto um endividamento excessivo, combinando algumas emissões externas e também até instrumentos de derivativos. Depois deu muito ruim porque, claro, você que é acionista da Cosan, você lembra disso, pode até deixar nos comentários um pouco mais sobre essas tomadas de decisões que a Cosan tinha. Só que aqui tem uma curiosidade interessante, porque na época que ela fez essa alavancagem, existia uma expectativa dos juros cair. Tanto que até o Rubens Ometo chegou a comentar publicamente a expectativa de que os juros ia cair em algum momento. Mas o ciclo de alta persistiu, elevando o custo do carregamento dessa dívida e também de toda a estrutura operacional da empresa. Então aqui é interessante a gente pensar o seguinte. Aqui eu já dei o exemplo da M. Dias Branco do ponto de vista operacional, e aqui eu estou dando um exemplo já da Cosan do ponto de vista de investimento. Na época, a Cosan ela teve até que trocar alguns indexadores. Por quê? Muitas empresas pegaram ali dívidas ao CDI, mas depois viu que o juro ia ficar muito alto por um tempo mais longo, né? Então ela teve também que trocar alguns indexadores, sair de CDI para ir para o IPCA ou até dívidas também pré-fixadas. Outro exemplo que eu queria trazer para vocês é lá da Simpar, porque a Simpar ela vinha também de um ciclo agressivo de expansão, apoiada com um crédito farto e barato, e também foi surpreendida pela escalada dos juros. Quem não lembra, a Simpar é uma hold que tem tanto ali a Vamos, ela também tem algumas empresas como a JSL, que são empresas, por exemplo, a Vamos trabalha com locação de veículos, né, principalmente ali de caminhões, e a JSL é uma empresa de logística, então são setores que precisa muito trabalhar com capital de terceiro, né, porque para você comprar um caminhão, você precisa ir diretamente ali no seu fornecedor e comprar uma grande quantidade de unidades, porque você ganha muito no preço. Então a Simpar também teve o mesmo problema, teve que refinanciar também a sua dívida, e claro, aí teve que vender ativos, teve que fazer rolagem de passivos, teve que também se readequar à sua estrutura de capital para preservar a liquidez e evitar também um descasamento financeiro mais profundo. E o outro exemplo também que eu queria trazer para vocês é da Ambipar. A Ambipar ficou muito famosa também nos últimos dias, né? Vou até deixar aqui um card de um vídeo até que a Beatriz Salles fez da Ambipar, que é muito interessante também, porque a Ambipar também sofreu muito por conta dos juros altos, porque na época a empresa tinha uma estratégia muito acelerada ali em aquisições, grande parte financiada por dívida, tanto aqui no Brasil como também no exterior. E outro exemplo que eu queria trazer para vocês é da Braskem, que por sua vez ela enfrentou um choque duplo, tanto a parte ali da volatilidade cambial, que isso afetou tanto os passivos dolarizados da empresa, e também pressões nos custos dos insumos petroquímicos, que claramente ali reduziu um pouco as margens e, claro, prejudicou a parte operacional da empresa, como também a parte da alavancagem financeira da companhia. E se a gente for pegar, esses casos eles são emblemáticos, porque mostra apenas a superfície de um movimento mais amplo de empresas que na época alavancaram apostando em um ciclo de juros um pouco mais baixo, mas foram surpreendidos por um ambiente financeiro bem mais desafiador. Então, lembra naquele início do vídeo que eu estava falando de política fiscal e política monetária? Agora aqui já reduziu um pouco, já mudou um pouco o cenário, porque na época você tinha juros baixos, então você tinha uma política mais expansionista do ponto de vista monetária, mas agora do ponto de vista de política fiscal, você tinha ali uma política mais expansionista. Então que você não tinha mais as duas políticas trabalhando juntas. Então nesse caso você tinha uma política contracionista monetária e a política fiscal é mais expansionista, né? Porque o governo também estava gastando muito ali, o governo, não só do governo Lula, mas também do governo Bolsonaro, também estava impulsionando muito a economia com transferência de renda e gastos públicos. Só que as empresas, por conta da política monetária mais contracionista, levando a taxa de juro por conta da inflação, pegou juros muito mais altos. Então isso prejudicou muito a parte operacional das companhias. E se a gente for pegar alguns dados, em 2022, depois de toda essa conjuntura que eu expliquei para vocês, o número de pedidos de recuperação judicial ela avançou 22% em relação a 2021, ultrapassando a marca de 1.500 processos. E o comércio foi o setor mais impactado, seguindo de perto pela indústria. Por que esses dois setores foram mais impactados? Porque você tem que pensar o seguinte, quando a gente está falando de comércio, a gente está falando de compra e venda
venda de mercadoria para um cliente final. E a indústria, você pega a matéria-prima e transforma ela em um produto de maior valor agregado. São dois setores que dependem de muito capital, né? Então, se a gente for pegar grandes varejistas, como Magazine Luiza, Casas Bahia, essas empresas que dependem muito de aporte ali para renovar seus estoques, o custo do fund, que é o custo do crédito, ficou muito caro para elas. E a indústria é a mesma coisa, porque a indústria também precisa estar comprando matéria-prima, precisa estar fazendo manutenção, que é CAPEX ali, tanto o CAPEX comprando novas máquinas imobilizadas, como também de manutenção. Então isso também prejudicou muito esses dois setores que, claro, são setores muito importantes da nossa economia, e quando esse setor vai mal, a gente tem todo um desaquecimento econômico na economia produtiva dessas companhias, claro, no nosso país também. Além disso, as pequenas e médias empresas também sofreram de forma mais intensa, especialmente nas regiões ali, tanto do norte e nordeste, onde o crédito é mais caro e menos disponível. Porque a gente sabe, né, dos desafios também socioeconômicos, tanto do norte e do nordeste, então essas empresas também, dessas regiões também sofreram mais do que as regiões sul e centro-oeste também. Além disso, se a gente for pegar, não foi só esses dois setores que sofreram, porque a combinação de queda do preço do milho, algodão e proteínas, e também junto com os custos elevados dos insumos e o nível de alavancagem que já havia aumentado no pós-pandemia, levou o setor a uma das maiores ondas de recuperação judicial da história recente. O Banco do Brasil mesmo, que é o principal financiador do agro, né? Lembrando que o Banco do Brasil, ele é o que mais distribui o Plano Safra no nosso país. Ele também sofreu muito porque essas empresas do agronegócio não estavam pagando o Banco do Brasil. Então ele registrou um volume recorde de renegociações e também um volume muito alto de provisões. A inadimplência rural alcançou alguns dos maiores patamares dos últimos anos e claramente prejudicou muitos resultados do banco. E outro ponto que eu queria trazer para vocês, do porquê que os juros não caiu, porque a gente está num nível muito alto de Selic hoje a 15%, mas esse nível de juros já é alto, já está a 2 dígitos desde 2022 e 2023. E aqui é um ponto importante porque isso aqui tem a ver com o cenário fiscal. Então se a gente for pegar, desde 2022, o governo ele trouxe ali uma aceleração dos gastos públicos e injetou mais de 50 bilhões na economia por meio de programas como Bolsa Família e BPC. Vale ressaltar que o problema não é o Bolsa Família e o BPC, mas aqui dá pra gente pensar o seguinte: quando eu faço uma transferência de renda no valor de 50 bilhões de reais para pessoas que têm grande propensão ao consumo, isso traz um efeito inflacionário na economia, que é a mesma coisa de você pensar o seguinte: eu vou imaginar que toda a minha renda mensal eu recebo de transferência de renda. Então, por exemplo, eu recebo R$1.000 de transferência de renda. Se essa renda vem para mim e eu tenho que adquirir produtos essenciais, eu tenho uma grande propensão a consumir esse dinheiro. Então, o que estava acontecendo é isso, porque esse dinheiro ele aumentou o consumo, mas a oferta das empresas não cresceu no mesmo ritmo, porque obviamente é um dinheiro que vem de transferência e você não tem uma grande produtividade no país. E quando isso acontece, a pressão inflacionária sobe, como eu já tinha explicado anteriormente. E para segurar essa inflação, o Banco Central não teve outra alternativa. Ele manteve a Selic elevada por mais tempo, e isso significou crédito mais caro, empresas com caixa cada vez mais apertado e o risco crescente dentro do ambiente corporativo. Além disso, outro fator que é importante a gente analisar foi a desvalorização do real em relação ao dólar, porque pesou muito nesse período. Entre 2019 e 2023, a moeda brasileira perdeu cerca de 20% do seu valor frente ao dólar. Como vários setores dependem dos insumos importados, energia, automóveis, químicos e também eletrônicos, o custo de produção subiu. Então, com o dólar mais alto e com a demanda ainda fraca, as empresas tiveram dificuldade para repassar todo o custo para o consumidor final. E o resultado foi uma compressão ainda maior das margens. Então aqui aquele exemplo da M. Dias Branco cabe muito bem aqui nessa explicação. Por quê? O dólar mais alto fez com que a empresa tivesse que pagar um preço maior nos insumos apenas por conta da desvalorização do real em relação ao dólar. Você pode aprender a fazer o seu dinheiro, fazer mais dinheiro por você. Agora, se você quiser aprender comigo, até onde eu sei também, porque eu também não sei de tudo, mas eu sei de muita coisa. Eu te convido a entrar na UVP, acesse aí alvp.com.br. Ah, mas eu sou rico, eu vou ter que estudar, vou ter que fazer escola igual todo mundo, por que eu não posso simplesmente pagar um cara para cuidar do meu dinheiro? Bom, a gente tem também. Depois lá dentro da escola você vai descobrir, a gente trabalha com a consultoria, trabalha com um profissional dedicado para cuidar do seu dinheiro, mas eu queria que você vestisse a sandalinha da humildade um pouco e descobrisse que ainda tem muito para aprender. Lá dentro da UVP tem marcação a mercado, lá dentro da UVP tem gestão de portfólio no Brasil e no mundo, né? Gestão de portfólio na China, etc. Você pode aprender. Mandar é fácil. Se você quiser pagar alguém para mandar qualquer assessoria aí, você contrata um badeco que vai lá obedecer tudo que você pede para ele fazer com a sua carteira, mas não necessariamente é isso que vai te dar dinheiro, não necessariamente é isso que vai te levar, pelo menos, para o clube do milionário em dólar. E no final do dia a gente tem uma grande lição. O que vimos nos últimos anos é um padrão comum em economias emergentes, porque quando o juro fica de forma artificial,
mais baixo por muito tempo, as empresas aumentam a alavancagem. E quando o aperto monetário vem, ela sempre vem para segurar a inflação. Isso aqui é importante falar disso porque o problema não é você emitir muito dinheiro ou você ter muito M2 na economia, a não ser que você tenha um ganho de produtividade. Então qual que é o grande problema do nosso país, e não só o nosso país, as economias emergentes? Geralmente a gente tem uma produtividade baixa, então a inflação fica alta com a produtividade baixa, então faz sentido deixar um juro um pouco mais alto ao longo do tempo. Tem outro ponto central que é importante da gente avaliar também em relação ao Brasil, porque hoje ele opera sem uma âncora fiscal sólida, né? Porque a gente saiu do teto de gasto, agora é o arcabouço fiscal, ali por volta de 2022, é um novo modelo econômico, um novo modelo fiscal, só que ele não é tão sólido assim, porque se a gente for pegar alguns indicadores, como a relação dívida sobre PIB, ela continua subindo, e ela continua subindo a um percentual muito alto, principalmente por conta das despesas obrigatórias que crescem mais rápido do que a receita do nosso país. Claro, isso também prejudica muito a curva de juros, porque ela carrega um prêmio de risco um pouco mais elevado, justamente por falta da previsibilidade. Ou seja, os investidores veem o crescimento do endividamento público, os juros um pouco mais altos e despesas obrigatórias também um pouco mais alto, claramente ele vai pedir um prêmio de risco maior e, obviamente, isso vai elevar ainda mais o custo financeiro do nosso país. Ou seja, por conta de todos esses problemas, o Banco Central não consegue afrouxar a política monetária de forma consistente, e isso mantém os juros reais altos e também um crédito restrito. Então, esse é uma forma também de explicar para vocês por que hoje a Selic está 15% e a gente tem uma inflação por volta ali de 4,68, está bem próximo do teto da meta, que o teto da meta é 4,5. Por que a gente não consegue ter uma flexibilização da política monetária? Porque os investidores estão sem confiança na trajetória das contas públicas. Então isso faz com que o Banco Central não consegue afrouxar ali ou reduzir um pouco os juros e, claro, a política monetária ainda continua um pouco mais restrita. E esse é um ponto essencial dessa crise. Ela não é um resultado apenas de choques pontuais, ela tem raízes estruturais. Sem uma âncora fiscal clara ou sólida, os juros não caem, o risco não diminui e a economia brasileira ainda continua funcionando abaixo do seu verdadeiro potencial. E é assim que eu encerro mais um segundo Dia de Crise. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixa o like também, se inscreva no canal e compartilhe com amigos que curtem esse conteúdo. Porque aqui a ideia que eu quis trazer para vocês é por que muitas empresas estão entrando em recuperação judicial, por que o crédito no nosso país está muito alto em relação às médias históricas. Então tem a ver tanto com a conjuntura econômica, tem a ver com a alavancagem que essas empresas fizeram no início ali de 2020, mas também tem a ver com a política econômica de agora. A gente tem uma economia que a política monetária é contracionista, mas a política fiscal ela é expansionista, ou seja, a gente está gastando muito com juro muito alto. Então isso também tem prejudicado um pouco, não só o governo, como também as empresas. Então espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem. Até mais. Valeu!